Olá a todos, bem-vindos ao Aligner Coaching. Hoje, como prometido, vim entregar-vos uma aula sobre preparação dos casos para avanço mandibular. Selecionei um caso que está em tratamento e vou-vos passar as diferentes fases e vou fazer convosco a correção do clean check para posterior aprovação e início do processo de avanço. Eu vou usar um caso clínico propositadamente escolhido para vos explicar como é que eu vejo estes casos. Nós temos na tela da esquerda a fase inicial desta paciente. Estamos a falar de uma paciente teenager em fase de pico de crescimento pubertário, que é sem dúvida o momento ideal para utilizarmos qualquer aparelho de avanço mandibular. Não quero com isto dizer que eu não utilize aparelhos de avanço mandibular em idades precoces. Tem mais que ver com qual é o objetivo. Nesses casos, muitas vezes, para conseguirmos uma via aérea posterior maior e permitir uma respiração nasal pretendida. No caso desta paciente, ela tinha mesmo uma retrusão mandibular muito marcada. Era uma paciente que eu já acompanhava há alguns anos, na qual tinha feito um tratamento intersectivo com Invisalign First por volta da idade dos 8 anos. E agora a paciente voltou para fazer a sua segunda fase de Invisalign Teen. Bem, a imagem da esquerda são então os moldes iniciais, em que nós percebemos que temos uma classe 2 completa, molar e canina, com alguns espaços interdentários em torno do canino que ainda estava numa fase de erupção. Temos uma pró-inclinação dos incisivos superiores e um overjet muito marcado. Se olharmos para os modelos do lado esquerdo, percebemos que temos também uma classe 2 completa, canina e molar, e mais uma vez aqui muito notório este overjet. Habitualmente, se vocês pedirem, neste caso ao Invisalign, para vos fazer um plano de tratamento de avanço mandibular, vai existir uma fase de pré-avanço. Essa fase de pré-avanço nem sempre corresponde aos nossos objetivos. O que é que isto quer dizer? É difícil, com uma pequena quantidade de alinhadores, conseguir todos os objetivos de uma fase de pré-avanço. Que objetivos são esses? Eu gosto de alinhar e expandir as arcadas, gosto de nivelar as arcadas, gosto de corrigir a curva de SPI, gosto de colocar os incisivos inferiores numa posição o mais correta possível com o plano mandibular. Gosto de deixar o incisivo superior, se possível, paralelo ao eixo facial. Portanto, com todos estes objetivos, é difícil numa fase de pré-avanço consegui-los num único tratamento. Então a minha opção nestes casos, e é isso que eu queria partilhar convosco, eu faço dois tratamentos totalmente independentes. Este é um primeiro tratamento de 26 alinhadores, em que eu não vou corrigir o problema sagital. Então o que eu vou dizer aos técnicos, aos CAD designers que estão do lado lá do computador, é que me cumpram determinados requisitos para este tratamento, mas não me corrijam o problema sagital. E se eu carregar aqui no play, vocês rapidamente percebem que eu estou a corrigir a curva de SPI inferior, estou a corrigir o overbite, estou a manter o overjet, estou a melhorar a inclinação dos incisivos superiores, estou a alargar as arcadas. Se nós virmos isto desta forma, percebemos o tipo de movimento que fizemos, alguma expansão, alguma retrusão do incisivo porque estava realmente muito pró-inclinado. Também fizemos um ajuste da arcada inferior. Ok. E, portanto, quando eu atingir este ponto em que vocês dizem, ok, mas ainda temos aqui um overjet exagerado, ótimo, ainda bem que temos, porque é exatamente isto que nós queremos
para depois poder fazer o avanço mandibular. Então eu suspendo o tratamento ao alinhador 26 e o que faço é um refinamento. E nesse refinamento vou pedir uma alteração do plano de tratamento. Foi exatamente o que eu fiz aqui. Então, eu vou-vos mostrar até antes de continuar. Vamos fazer aqui discard e vou-vos mostrar o que é que a Invisalign me manda. Portanto, este é o meu paciente ao dia de hoje. Ok? Se vocês repararem, ainda precisamos de extruir estes caninos, que estão obviamente numa fase ainda de erupção, mas temos aqui um overbite e um overjet que nos permitem trabalhar comparativamente com a posição onde tínhamos começado há 26 alinhadores atrás. Nitidamente conseguimos alguma correção no que respeita ao overjet e ao overbite. Mantemos a classe 2 completa, era nosso objetivo. Temos os caninos agora então em erupção e, portanto, é perfeitamente possível avançar agora para uma correção sagital. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos continuar com os nossos objetivos dentários, mas simultaneamente vamos fazer um avanço mandibular, desta vez com um pedido de 4 saltos virtuais de 2 milímetros, de forma sequenciada, acabando o caso em sobrecorreção tanto de overjet como de overbite. E isto é muito importante, fazer sempre a sobrecorreção. Eu gosto de ver isto na posição final e perceber se isto é execuível ou não. E sim, é execuível e obviamente que estou a sobrecorrigir o overjet e o overbite, não será este o overjet nem o overbite final, mas é aqui neste detalhe que nós conseguimos resultados bons na boca dos pacientes. Portanto, se me dissessem que isto era a boca do meu paciente, eu poderia considerar que tinha terminado o caso em mordida aberta praticamente, mas eu sei que em boca eu terei 75% do resultado. Ok, então se eu aceito a posição final, eu agora posso começar a trabalhar a biomecânica para lá chegar. Estes dentes estão sem attachments porque estes dentes não têm, vão ter wings de avanço mandibular e não podem ter attachments. E nós vamos alterar aqui algumas coisas. Eu gosto de colocar attachments nestes dentes. E, portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar os attachments por lingual. Então, vamos pedir uma modificação do plano de tratamento. Ok? E vamos começar a alterar attachments. Eu vou remover para já aqui o attachment do setting, tanto em cima como em baixo. Vou remover e vou trabalhar por lingual. E, portanto, vou colocar attachments por lingual em todos eles. Estes attachments não têm um grande interesse a nível de movimento, servem unicamente para nos dar suporte ao alinhador. E, portanto, os alinhadores, estando bem seguros, vão obviamente ser mais eficientes. Se deixássemos estas wings sem qualquer apoio, a probabilidade de deformação do alinhador aumentaria exponencialmente. E, portanto, vou fazer essa remoção. Não preciso de trabalhar por vestibular e, portanto, já fiz aqui a remoção dos respectivos attachments dos premolares. A nível anterior, e por ser mais fácil, eu prefiro trabalhar por vestibular e aqui sim eu vou alterar os attachments e vou privilegiar um attachment horizontal biselado gengival. Porque a biselada gengival? Interessa-me ter um controle vertical maior e, portanto, faço todo o controle tanto de incisivos como de premolares e caninos com este tipo de attachments. São attachments altamente previsíveis, são fáceis de colocar e isso para mim também é um ponto importante e, portanto, prefiro colocar attachments destes tanto nos incisivos laterais como nos caninos. Ok, vamos à arcada inferior. Fazemos exatamente o mesmo, podemos colocar attachments horizontais por lingual de sextos e quintos. Okay. Aqui tenho um attachment vertical, não quero um horizontal, muito bem. E quero também na região dos premolares. Este attachment é grande, vamos tentar um attachment mais pequeno.
uma vez que, como eu disse, é apenas por uma questão de fitting, de segurar o alinhador. Ok, perfeito, muito bem. E agora, por estimular, posso trabalhar pré-molares e caninos. Aqui em baixo eu vou privilegiar attachments verticais, permitem um bom controle radicular, e eu gosto de pôr attachments grandes nos caninos. Dão-me mais segurança e um bom fitting do alinhador. No que se refere aos incisivos inferiores, não preciso de qualquer tipo de attachment nestes dentes. Ok, gosto muito de ver a sobreposição. E aqui nós temos dois tipos de sobreposições. Nós temos a sobreposição esquelética, onde passamos de uma posição original, amarelo, para uma posição final, que nos dá o movimento esquelético desta mandíbula, o avanço mandibular que vamos conseguir, mas simultaneamente permite-nos ver ao nível dentário como é que está a pró-inclinação dos incisivos. E esta pró-inclinação é perfeitamente aceitável, portanto faz todo o sentido mantê-la assim. Muito bem, podemos retirar aqui a sobreposição e, por fim, mais uma vez avaliar a posição final, e penso que para o nosso objetivo de segunda série de alinhadores, já com componente de avanço mandibular, será certamente uma opção válida e que nos vai permitir sucesso. Umas notas finais enquanto fazemos o live update. Como vocês veem, eu dispenso os técnicos nesta fase. O que é que isto quer dizer? Significa que apenas com a minha intervenção, com a alteração dos attachments, das posições dentárias que me interessar e utilizando os controles 3D, será possível aprovar o plano de tratamento. Duas notas. Quando vocês estiverem a fazer estas alterações 3D, é muito importante terem do vosso lado duas coisas. Os exames do paciente, eu gosto sempre de ter o TAC e os exames cefalométricos ao meu lado, na mesa de trabalho. E também as fotografias. Eu propositadamente aqui não expus as fotografias, porque não queria expor a cara da paciente, como é lógico. Mas é muito importante, porque lembrem-se sempre que quem está do lado lá do computador não está atento ao perfil do vosso paciente. E nós, obviamente, tratamos perfis. E por isso temos que basear o nosso plano de tratamento nos nossos princípios, nas nossas convicções. Então não deleguem esse trabalho no técnico, façam-no vocês, planeiem vocês e certamente terão muito bons resultados. Também dar-vos aqui um último update em relação a estas wings que estamos a usar hoje em dia. Estas já são as wings novas e elas são bastante mais eficientes. E porquê que são mais eficientes? Principalmente pela curvatura que têm. Tornam-se muito toleráveis pelos nossos pacientes. E por isso eu recomendo-vos vivamente a experimentarem este tipo de tratamento no caso de pacientes em crescimento. Espero que tenham gostado. Comentem se puderem aqui no meu Instagram e vão ter notícias em breve sobre este grande projeto internacional, Aligner Coaching, que me está a dar um imenso prazer fazer e que em breve vou surpreender-vos com algumas surpresas incríveis.